Oi, gente, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto. Bom, pessoal, hoje nós vamos para aquelas nossas disciplinas oficiais de terça-feira, a disciplina de História e a disciplina de Geografia. Bom, gente, vou começar com História, então, né? Vou pegar aqui a nossa apostila gordinha pra gente conversar um pouquinho sobre a disciplina de História. Bem, a gente começou há umas 3 semanas atrás a trabalhar a respeito de identidade, de estereótipos, de raças, de etnias, né? A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no primeiro trimestre em geografia, mas, como a gente falou, a gente retomou com um olhar um pouquinho diferente agora em história, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre os estereótipos e a gente precisa perceber, pessoal, que às vezes, né, como a gente falou, esses estereótipos eles são colocados nas pessoas de forma pejorativa, ou seja, de forma ruim, né? E isso mexe muito com a aceitação dessa pessoa lá na sociedade em que ela está inserida, né? Ela pode sofrer preconceito por causa do estereótipo, certo? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre o estereótipo lá na nossa apostila, página 49, né? E depois a gente vai resolver algumas atividades sobre isso, certo? Bom, aí a gente vai começar, ó, um capítulo novo, capítulo 6, que vai falar sobre os direitos humanos, sobre cidadania, sobre conquistas. Bom, lá na nossa aula de humanidades a gente tem trabalhado bastante a questão dos movimentos sociais, né, que fazem as pessoas conseguirem adquirir direitos, né, direito à cidadania, direito ao voto, né, enfim, a gente já falou sobre isso. Então agora aqui em História a gente vai falar um pouco sobre isso, né, vamos de novo, galera, fazer uma retomada, né, vamos falar de novo sobre a Constituição, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, né, sobre algumas leis, pactos, organizações que foram feitas para garantir os direitos das pessoas, certo? E a gente está falando, claro, sobre Brasil, né? Lembrando que a gente está falando tudo isso aqui no nosso Brasil, certo? Vocês vão ler um pouquinho alguma coisa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um pouquinho sobre a Constituição, nós até já falamos semana passada, né, que na Constituição existe lá uma garantia à educação, garantia à saúde, garantia, né, então vai falar um pouquinho sobre isso, a educação como um direito humano, né, um direito das pessoas todas, né, então isso aqui vai estar aqui na nossa apostila, página 55, a gente já falou um pouquinho na semana passada, tá? E aí vocês vão responder algumas poucas questões. Certo? Gente, esse conteúdo, assim, é um conteúdo bastante teórico, né? Que por muitas vezes ao longo da vida escolar de vocês vão retornar esse assunto, vão falar, né? Mas a gente sabe que é super necessário, né? Já que a gente precisa ter, por exemplo, o nosso direito ao estudo garantido, certo? Então, ó, como é importante um movimento social, como é importante a constituição e organização das leis, tudo isso, certo? Bom, geografia então. Gente, na semana passada em geografia a gente começou a falar sobre hierarquia urbana, né? Falamos um pouquinho, começou sobre esse assunto. Pois agora a gente vai aprofundar lá na apostila de geografia, né? Na página 69, ó, a apostila da prof cheia de marcação, né? Então, lá na página 69, certo? Bom, então vocês vão fazer uma leitura, vão resolver alguns exercícios, depois a gente vai começar a falar mais especificamente sobre cada tipo de organização urbana, né? A gente vai falar sobre metrópole, tá? Uma megalópole brasileira, que a gente também já falou um pouquinho sobre isso, certo? Vamos trabalhar um pouco com cartografia, né? Já que vai entrar a questão de mapa, certo? Vocês vão fazer leitura, marcação daquilo que vocês acharem mais importante e vão resolver também alguns exercícios, certo? Bem tranquilo, bem fácil. Mas vou deixar para vocês de geografia um tema, tá? Que vocês vão ter que postar até alguns diazinhos ali vocês vão ter de prazo para fazer uma pesquisa sobre uma metrópole mundial. Pode ser qualquer uma,
né, gente? A gente pode falar de Nova York, de Tóquio, bem, enfim, tá? Aí vocês vão colocar lá o nome do país, em que continente ele fica, a quantidade de população e qual é a importância dele para o país onde ele está, né? Então, vamos fazer de conta que a gente escolheu Berlim. Ah, por que Berlim é importante para a economia, né? Para a organização lá da Alemanha, tá? Então, é fácil, mas as pessoas precisam fazer a sua pesquisa, tá? Vocês vão colocar no post atividade que a prof deixou ali, tá bom? Depois, na hora do nosso meet, né, ó, nossa hora marcada, às 4h30, a gente vai explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, certo? Então, espero vocês no nosso meet pra gente falar sobre tudo isso que eu acabei de falar pra vocês de história e geografia, né, que é bastante conteúdo, e também pra gente fazer as nossas combinações para a próxima aula, né, que vocês sabem que tem, então, a avaliação de matemática, certo? Ó, beijos e bom trabalho!